A agência de classificação de risco Moody's alterou a perspectiva de nota de crédito do Brasil, de positiva para estável. A mudança serve de alerta em relação à perda de fôlego de indicadores da economia. No comunicado, são citados o aumento expressivo da inflação, a rigidez das despesas públicas e o ritmo lento de ações de políticas fiscais, apesar do cumprimento das metas do resultado primário. Na avaliação da agência, o governo tem dificuldades para cortar gastos, o que compensaria a alta dos juros no Brasil. A Moody's menciona ainda a necessidade de reformas estruturantes. Vou chamar os nossos comentaristas para falar sobre a divulgação do PIB e, na sequência, essa nota da agência Moody's. Dora Kramer, a gente pode dizer que de manhã o governo, claro, comemorou o resultado, porque é um número positivo. O PIB em relação ao agro foi um resultado muito expressivo, só que no fim da tarde, começo da noite, veio o balde de água fria. É isso, Dora? Pois é, veio o choque de realidade, digamos assim, mas você vê que não houve uma comemoração, uma bateção de bumbo. Eu não ouvi o presidente Lula falar, não ouvi o ministro da Fazenda falar, porque realmente a situação, agora a questão é qual é a capacidade de se manter essa velocidade da economia, dada essa situação em que a Moody's exatamente aponta que é a vulnerabilidade fiscal e a dívida pública, cresce a dívida pública numa velocidade impressionante e a agência coloca aí todas as questões que está todo mundo falando, todas as questões que foram colocadas para o ministro da Fazenda, pelos presidentes da Câmara e do Senado, nessa discussão do IOF, né? Então, a questão, esse aumento do PIB, ele é tido até como um pouco artificial do ponto de vista da dúvida sobre se pode se manter dessa maneira, porque ele é muito ancorado, claro que é o agro carregando esse piano, mas também é muito carregado nos gastos do governo, nessa política expansionista que a gente sabe que não tem uma boa consequência adiante, como acaba de atestar a agência Moody's. Em relação ainda ao PIB, não é, Vilela? Você tem o resultado do agro e, mais uma vez, a indústria decepcionando, porque não são dadas as condições justamente para o crescimento, para que essa estrutura industrial no Brasil tenha êxito, como já teve em outros tempos. Exatamente, Thiago. O que se percebe é que a conta desse sucesso, do crescimento do PIB nesse primeiro trimestre, ela acabou entrando toda na conta do setor agro e não na conta de alguma política mais bem desenvolvida pelo governo, que ultrapasse os limites de um setor e que acabe sendo mais generalizada. E agora, quando nós temos esse rebaixamento do Brasil, a leitura que se faz no primeiro momento é a de que o Brasil passa a ficar mais longe da redução da sua taxa de juros. Estando mais longe da sua taxa de juros, se visualiza um crescimento menos vistoso ou muitas vezes até inexpressivo da sua economia, do seu PIB, por conta justamente dessa alta taxa de juros. Então, a gente visualiza, por exemplo, que talvez o setor industrial acabe demonstrando índices pífios ou até um decréscimo como esse que apresentou no primeiro trimestre ao longo dos próximos meses, dos próximos trimestres, o que é muito ruim para o Brasil, especialmente no momento político que o país enfrenta nessa conjuntura agora.